Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre incompatibilidade na atividade rural. Esse é um termo que parece que não faz sentido para o produtor rural, mas eu vou te explicar que faz muito sentido e que você tem que tomar cuidado com relação a isso. Fica com a gente que já já a gente fala mais sobre isso. A incompatibilidade na atividade rural é um assunto bem pouco conversado com o produtor. Porém, é um assunto que acontece muito com a grande maioria dos produtores rurais. E por que ocorre a incompatibilidade? O que é essa incompatibilidade? Quando a gente fala em incompatibilidade entre compras e vendas do produtor rural, a gente está falando que o volume de compras para uma determinada propriedade rural e o volume de vendas está incompatível. Ou seja, o produtor está comprando 10 milhões numa determinada propriedade rural e está vendendo 2 milhões. A gente sabe que isso não é real. Você não vai comprar 10 milhões e não vai ter vendas, porque isso significa que você teve um prejuízo gigantesco. Pode acontecer prejuízo? Pode. Mas ele não pode ser constante, porque senão você deve deixar de ser produtor rural, porque se você está tomando 8 milhões de prejuízo constantemente, tem alguma coisa errada, você tem que repensar no que você está fazendo aí. No mínimo seria isso que um fiscal iria falar para você se a gente analisasse isso. O que a gente sabe que acontece? É muito comum o produtor rural ter mais de uma propriedade rural e normalmente é nesse ponto que acontece a incompatibilidade. Ou seja, o produtor tem várias propriedades e o cadastro dele em determinadas empresas que fazem vendas de insumos está em uma única propriedade rural. E ele não se atenta que isso é um problema. Por quê? Porque ele vai comprando, ele já tem crédito naquela propriedade, ele faz uma compra, faz outra, e ele não para pensar que as vendas dele, que a produção dele vai ser partilhada de acordo com cada propriedade que ele tenha. Ou seja, ele vai comprar tudo em uma única, mas ele vai vender em diversas. Aí você fala, mas como que ele entrega esse produto? Porque a venda acontece numa propriedade, mas aí lá embaixo a empresa coloca local de entrega e coloca outra propriedade. Normalmente é isso que acontece. Então o que isso gera de problema? Gera que o produtor fica com um volume de compra muito grande em uma determinada propriedade e um volume de venda pequeno. Para um fiscal, é como se ele estivesse centralizando todas as compras dele numa única inscrição estadual e dividindo todas as vendas dele de acordo com o que é real, de acordo com o que realmente acontece. Para fins de imposto de renda, isso não gera problema nenhum, porque tudo se resume a um CPF. Então, a Receita Federal vai encarar que você comprou 10 milhões e que você vendeu a soma de todas as suas inscrições estaduais. Então aí vai ficar compatível. Porém, a Receita Estadual, ela não encara de acordo com o seu CPF, ela encara de acordo com a sua inscrição estadual de produtor rural. E aí você vai ter incompatibilidade. E aí você pode ter alguns problemas. Um deles é com relação à recuperação de crédito de ICMS, mas não só com relação à recuperação de crédito de ICMS. Porque a emissão de notas, ela deve ser de acordo com a realidade do produtor. Ou seja, se eu vou comprar um determinado insumo para usar na propriedade A e outro insumo para usar na propriedade B, o correto é que a empresa que está me vendendo emita uma nota para a propriedade A e uma nota para a propriedade B. Só que a gente sabe que na prática isso não acontece muito e isso acaba gerando problema. Então hoje a gente quer passar para vocês a mensagem de que o cuidado do produtor rural no momento da compra, ele tem que ser diretamente proporcional ao cuidado que ele tem no momento da venda. Porque a gente sabe que quando ele vai vender a sua produção, ele vende fiel àquilo que está sendo produzido, de acordo com aquela determinada área. Porque muitas empresas exigem que a nota saia exatamente da onde a produção está saindo, até para controle de pragas, para controle de inúmeras situações. O mesmo cuidado deveria ser dado pelo produtor no momento da compra.
Existe como corrigir isso? Existe uma série de maneiras de você redistribuir essas compras para que elas fiquem iguais? Ou existe a forma do regime especial, que é onde o momento que a Secretaria da Fazenda permite que você compre tudo em uma propriedade, mas que você venda tudo também em uma única propriedade? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, se você tem perguntas, se você quer que a gente fale um pouquinho mais sobre isso, manda sua pergunta, sugestão, ativa sua notificação, que a gente vai trazer sempre um assunto importante e muito bacana para você, produtor rural.